conversar um pouco com vocês. Na verdade, algumas pessoas acham que eu me especializei em família. E, na verdade, eu me especializei em comunicação. Eu aprendi a me comunicar. E isso facilitou, porque eu comecei a também conversar sobre o assunto de família. Então, comecei a tratar de uma forma mais clara, mexer em assuntos delicados de uma forma mais simples. Então, ao longo da caminhada, eu descobri algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que família e casamento não têm problemas. Você precisa sair daqui acreditando nisso. Família não tem problemas e casamento não tem problemas. Quem tem problema é marido, quem tem problema é esposa, quem tem problema é filho, cunhado, nora. Sogra não. Sogra é uma das melhores espécies na família. É verdade, você sabia que mais de 90% das sogras são consideradas a segunda mãe de seus genros, de suas noras? Mas um grupo pequeno de sogra ativista dos infernos denegriram a imagem desse ser tão angelical. O que é uma sogra? Uma sogra, ela é um oráculo. Entendeu? Que quando houver alguma dificuldade, ela vai ser consultada. Uma sogra não é para se meter, entendeu? Ela é quase a feiticeira do castelo de Grayskull. Se tem algum problema que o mundo está correndo perigo, aí alguém vai lá visitar, o remédio dá um pulo lá. Entendeu, sogra? Então, se ninguém te chamou, continue no seu castelo, certo? Com seus feitiços. É isso aí. Bom, então, gente, brincadeiras à parte. Se melhorarmos os indivíduos, automaticamente vamos melhorar os ambientes que esse indivíduo frequenta. Se queremos fazer algo pela família, pelo casamento, melhoramos pessoas. O que a proposta desse evento é? Um evento para melhorar pessoas. Pessoas saiam daqui melhores do que entraram a cada dia, recebendo informações, ferramentas e mais do que isso, tendo a ação e o mover do Espírito Santo de fazer com que aquilo que você já sabe seja colocado em prática. Então é isso. Se melhorarmos pessoas, se o indivíduo for bem resolvido, não interessa quem ele seja, ele melhorará o ambiente que ele está inserido. Então, se melhora o marido, ele é um melhor marido no casamento, é o melhor filho para os pais, é o melhor pai para os filhos, é o melhor colaborador para a empresa, é o melhor vizinho para a comunidade. É assim que funciona. É o melhor crente, certo? No seu ambiente de fé. Quando você melhora a pessoa e devolve essa pessoa para o ambiente, inevitavelmente o ambiente é transformado. Numa transformação que primeiro ocorre em você. Jesus queria mudar Samaria. Mas como mudar Samaria se todos os seus discípulos foram treinados para executar a tarefa entre os judeus? Ele então pega uma samaritana no poço de Jacó, muda a samaritana, e a samaritana transformada muda Samaria. Ele precisa mudar Decápolis, né? O outro lado do Jordão, a Transjordânia. Hoje, o que tem lá 10 cidades pagãs. Então ele quer mudar aquilo. Olha para seus discípulos e não vê ninguém. O que ele faz? Vai do outro lado, liberta alguém e coloca alguém para mudar aquele lugar. Alguém que teve sua vida transformada. Qual é o grande problema?
às vezes, no nosso contexto familiar, recebemos um evangelho recheado de possibilidade de transformação, ficamos encantados com a transformação que ele promete fazer em nós, mas ainda não fez. Vamos para casa levando um evangelho que gostamos, porém que não nos transformou, e apresentamos para nossa casa um evangelho que não foi capaz ainda de transformar a nós mesmos. Talvez esse seja o grande desafio, certo? Mas para eu entender aqui com quem eu estou conversando, vamos aqui, quantos católicos temos aqui? Levante a mão, todos os católicos presentes. Tem alguém? Isso, levante a mão. Isso, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Quantos espíritas nós temos aqui? Levante a mão. Isso aí, Deus te abençoe. Tem alguém de religiões de matrizes africanas? Se tiver, levante sua mão para que possamos saudar você, certo? É só para entender com quem nós estamos. Tem algum ateu aqui? Levanta a mão. Isso. Tem alguém aqui que quer tudo? Só para mim entender com quem eu estou conversando, certo? Então nós vamos falar um pouco da nossa individualidade, e eu vou deixar para entrar no casamento um pouquinho mais à frente. Bom, eu vou ler um texto de Gênesis 1, porque para mim o primeiro capítulo de Gênesis é a chave da vida. No primeiro capítulo de Gênesis, nós temos todas as instruções para o indivíduo, para que ele viva bem nessa terra. Se nós aplicarmos o conteúdo de Gênesis capítulo 1, você se torna alguém altamente habilitado para lidar em qualquer ambiente dentro do padrão estabelecido por Deus. Então eu vou ler alguns textos separados aqui para ser mais rápido, mas vamos lá. Regra número 1 de um indivíduo perfeitamente saudável, segundo a Bíblia: no princípio criou Deus céus e terra. Repita isso: céu e terra. De novo. E de novo. Isso. Céu e terra. Ok? Nunca terra e céu. As duas coisas são importantíssimas, mas pessoas saudáveis no modelo de Deus, elas priorizam o céu primeiro e a terra depois. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não ajuntai tesouro nesta terra, onde traça, ladrão e ferrugem pode consumir, mas ajuntai tesouro no onde ladrão, traça e ferrugem não consome. Que adianta o homem ganhar a terra e perder o... Isso é bíblico. Então pessoas saudáveis, salutares, descobriram que a aceitação de Deus precede o resultado dos homens. Pedro disse que, para mim mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vivemos num ambiente hoje onde nós precisamos ser visto e, mais do que visto, reconhecidos. Isso tem deixado uma sociedade extremamente doentia, em busca de aceitação, de aprovação e de visibilidade. Então é importante nós entendermos que pessoas saudáveis entendem a valorização das coisas desta terra, mas em primeiro lugar querem estar alinhadas com a vontade do Pai que está no céu. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa que pessoas saudáveis que colocam esses princípios são estabelecidas é: e disse Deus, haja luz. Note que antes de Deus criar qualquer coisa, Ele cria luz. Que informação é essa? Conhecimento, visibilidade, clareza. Ok? Se você vai viver nessa terra, coloque luz em tudo aquilo que você vai fazer antes de
e não depois que fez. Por isso que casamento às vezes não dá certo. Que a regra do casamento é o seguinte: coloca a luz antes de casar, apague a luz depois que casou. Então, antes de casar, olhe tudo, consulte ex-namorado, faça uma pesquisa de campo, investigue tudo. Bota luz. Quer montar um negócio? Bota luz. Quer construir uma amizade? Bota luz. Tudo que você vai fazer, faça debaixo de que você vai se dar bem. Está lá na Bíblia. Por quê? Porque tudo que Deus... Olha que Deus é perfeito, sim ou não? E depois de tudo que cria, como é que termina a frase de cada dia? E viu Deus, então até Deus faz uma vistoria depois que fez. E antes de fazer, botou luz. Você quer arrumar namorado no escuro, sogra no escuro, emprego no escuro, negócio no escuro, você não precisa de Satanás, você dá conta sozinho de destruir sua vida. Cuidado que você pode estar rindo de você. Você está rindo, mas é sério. Então preste atenção. Agora, o verso 9, sabe o que ele vai criar? Ele diz assim, ó, diz o meu texto: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça uma porção seca. Agora Deus vai fazer a terra, o solo, porque até então só tem o quê? Água, um ambiente instável. Está lá na Bíblia. Se vai fazer alguma coisa, céu primeiro, terra depois, luz e base, lugar firme. Vai construir qualquer coisa, tenha solidez, firmeza, senão vai dar ruim. Tá certo? Seja o que for que você vai fazer. Você quer estudar, quer investir seu dinheiro em estudos? Coloque luz para descobrir quais são as profissões que estão fadadas a desaparecer nos próximos 10 anos. Senão você vai jogar seu dinheiro fora. Nós precisamos construir coisas em ambientes sólidos, firmes. Entendeu? Hoje tem programa reality show, porque a televisão é uma beleza para implantar a cultura. Tá certo? E a gente torce tudo errado. E nós somos crentes. Quem aqui assistiu a série Lupin? Levanta a mão. E torceu pro ladrão. Fica com a... Isso aí, nós estava lá, Lupin. La Casa de Papel. Eu estava vendo. Na época eu ainda via novela, hoje eu não vejo. Mas eu via, porque nós crescemos vendo novela, onde o rico era mau e o pobre era bom. Então, se você quer ser rico, você é mau. Então, seja pobre, você é bom. Não precisou nem de Francisco de Assis. Aí vem os reality show implantando cultura. Tudo para destruir família. Reality show. Não gosta de alguém, elimina. Ué, é a onda do reality. Certo? Vota lá, elimina. Aí você começou eliminando o cara do Big Brother e terminou eliminando a sogra, o marido, o filho, o cunhado. É muito sutil que às vezes a gente nem nota. Eu estava assistindo uma vez uma novela e o marido começou a xingar a mulher e eu estou vendo. Isso, a praga de homem grosso. E ela saiu, bateu a porta, entrou no carro e eu estou lá em casa. Vai devagar, você vai bater, menina. Você está nervosa. Aí ela sentou numa praça de alimentação no shopping, chegou um homem bonitão. Viu que ela estava chorando, sentou. Começou a conversar com ela, compreensivo. O nome dele era Ricardo. Aí, e eu tô lá em casa, e eu tô falando, isso aqui é homem, larga aquele marido seu. Você tá rindo? Mas hoje, às vezes, pastorzão, a gente tem que combater
certo? Durante 2, 4 horas por semana, o efeito dessa enxurrada de informações que as pessoas recebem a semana toda. Então, nós temos que dar uma olhada nisso, botar a luz naquilo que nós vamos assistir. Nunca diga vou assistir televisão, selecione programas de televisão. Vai fazer alguma coisa, faça num lugar firme. Fala firme. Isso. O verso 16, Deus fez 2 luminares. Um para governar o dia e outro para governar isso. Porque a ótica tenha governo. Um mundo que seja governado. De dia, quando as coisas estão favoráveis, de noite, quando as coisas estão ruins. Mas seja qual for a fase da sua vida hoje, você não pode perder o governo. Tem fase que está tudo bom, seus negócios estão bem, sua saúde está bem, seu casamento está bem, seus filhos estão bem, a senhora emagreceu, botou um silicone, botou uma sandália de salto alto, levantou a traseira, voltou para o ambiente da cobiça, você está entendendo? Está sensacional, fez o abdominoplastia, beleza, tem que ter governo. Agora a senhora está gostosona, um montão de homem de olho na senhora. Você ganhou dinheiro, certo? Enriqueceu, trocou de carro, botou uns relógios maneiros, umas roupas legais, clareou esses dentes, certo? Então tem que ter governo quando as coisas estão boas. Vai estar assim de mulher, o homem está ruim, o homem está acabando, não tem não. Esse dia a menina falou assim: pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, sensível, crente. Falei: menina, se você achar o homem, você põe, o resto você ensina, certo? Você está rindo, mas o assunto é sério. Nós precisamos. Então, se está tudo bem, tenha governo. Mas se o desemprego chegou a doença, chegou a crise no casamento, a pauta divórcio apareceu, você também tem que ter governo. Para noite, dia e noite, governe essa vida sua. Está lá no Gênesis 1. Então vamos voltar aqui para ver se você lembra. Primeiro é o quê? E depois? E depois é o quê? E depois é? Firmeza, fala. E agora é o quê? Agora é? Governo. Diga para quem está do seu lado: tenha governo, seu desgovernado. É só para brincar. Agora preste atenção, porque agora já tem quase tudo, sim ou não? Então está na hora de colocar vida. Vida nos oceanos, certo? A cadeia alimentar, agora está tudo pronto. Já fez as árvores, já fez tudinho. Depois que você lê, eu não sou obrigado a ler tudo. Mas aí, agora está tudo. Agora ele faz o sistema. E esse sistema é fantástico, porque ele é autossustentável. A cadeia alimentar, ela foi feita pensando em sustentabilidade, algo que dure para... É só deixar quieto. Entendeu? Está tudo prontinho. Família que tem céu primeiro, terra depois. Tem luz, tem ambiente, tem governo de dia, tem governo de noite. Certo? É só deixar quietinho, que o negócio vai. Olhe bem, e é tudo certinho. Você tem no Serengeti 1.200.000 gnus. Sem falar de zebra, rinoceronte, hipopótamo, girafa, só herbívoro. Mas tem centenas de carnívoros, leãozinho, hiena, os mabecos. Por quê? Você já imaginou se fosse o contrário? 1.200.000 leões, para algumas centenas de gnu, um mês já morria de fome, tudo. Comeu tudo. Por que a sardinha só pare no máximo 2? E uma baleia só pare no máximo 2. E uma sardinha milhares. Porque se fosse o contrário, acabava com os recursos tudo. O que é isso? É Gênesis falando com a gente. Cria uma família autossustentável. Isso, eu vou falar disso mais à frente. Só preciso falar disso porque a gente tem que melhorar os indivíduos. Você sair daqui uma mulher melhor. Isso, certo? Falou: eu vou sair daqui uma mulher boa, um homem bom, um marido bom, um pai bom,
um filho bom. Ou então, Senhor, me leva. Fala assim. Então vamos começar agora. Agora nós já temos um grupo de pessoas habilitadas. Só faz as coisas pensando no céu e depois Isso, só faz coisa no claro, em ambiente firme, com o governo, num ambiente autossustentável. E aí então Deus cria o homem. Depois de tudo. Queria lembrar você que o lugar que Deus criou o homem é o lugar que tinha por título paraíso, sim ou não? Depois que nós morremos, nós vamos para que lugar? Paraíso, sim ou não? Quem aqui vai para o inferno, levanta a mão. Isso aí. Grupo pequeno, mas foi. Achou que eu ia falar céu primeiro. É só para você entender que a vida, ela te pede atenção. Tá certo? Desavisado. Então olha aqui. Olha só. Nós não vamos para o paraíso, sim ou não? Isso. Na sua lápide vai ter quantas datas? O dia que você e o dia que você e aquele tracinho bobo que representa a sua vida inteira. Tá certo? Bom, se Deus diz que no início era paraíso e no final também é paraíso, o que nós vamos viver nesse intervalo? Paraíso. Por isso que a oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino, não é eu vou para o teu reino. Eu digo, um dia eu vou, mas agora vem. Para a minha casa, para o meu casamento. Até parece fácil, né? Mas eu vou tentar te ajudar a fazer isso. Já. Então você pode casar e viver no paraíso. Ter filho e viver no paraíso. Casar, ter filho, ter sogra e viver no paraíso. Note que vai ficando mais difícil. Quanto mais elemento você vai infiltrando, lembra? O problema está nos bonequinhos. Então vamos lá. Vamos tentar aqui ajudar os solteiros, principalmente. Bom, tá certo? Quem é solteiro, levante a mão e dê um glória a Deus. Isso, Deus te abençoe, te fortaleça. Tá certo? Isso. Bom, um novo núcleo familiar, uma nova família, nasce num casamento. Tá certo? Então, se você é solteiro, pastor, eu queria casar. Como é que eu caso? Tornando-se alguém interessante. Primeiro alguém tem que se interessar por tu, para depois casar. Entendeu? Pastor, como é que eu me torno uma pessoa interessante? Primeiro requisito para ser alguém interessante: seja bonito. Se você tiver beleza, não precisa fazer esforço, é só aparecer. Entendeu? Você é bonitão, aparece que os currículos chegam. E você vai selecionando. Tá certo? Então, se você é bonita, não precisa fazer força. É só aparecer. Pastor, eu não vim com esse atributo. Então eu vou tentar te ajudar. Tem outros. Segundo, se você não é bonito nem bonita, tenha postura. Porque às vezes a pessoa não é bonita, mas tem um porte. Tem umas donas que elas não são bonitas, mas você vê que as bichas andam. Certo? Isso, uma postura, parece a égua do faraó. Um negócio assim. Esse é um elogio bíblico. Não estou chamando ninguém de égua, é a Bíblia elogiando a mulher. Tá certo? Então, às vezes o cara, ele não é bonitão, mas ele tem um porte, fica em pé, peito esguio, não anda correndo, que quem anda correndo é escravo. Pessoa de postura não corre, mesmo que esteja com pressa. Ela fala, Senhor, vai na frente. Mas ela segura a onda. Tá certo? Então tenha postura. Você não é bonito, mas nem bonita, mas você tem isso. Pastor, não rolou também não, essa aí não. Eu não tenho nem beleza. Tá ficando difícil, mas vamos tentar, né? Se tu não tem beleza nem postura, vamos apelar para inteligência, cultura.
seja alguém inteligente, uma pessoa que conversa sobre tudo, sabe? Sabe aquela pessoa assim, sensacional. Ele é bonito? Não. Inteligente? Sim. Tem postura? Não, mas a inteligência supera. Sabe? Ó, inteligência não é muito importante para homem. Então é muito comum você ver um homem inteligente com a mulher burra. Mas inteligência é assunto imprescindível para a mulher. A coisa pior, você jamais vai ver uma mulher inteligente com um homem que é cabeça de rolinha. Não vai ver, não vai ver. Então seja inteligente, culto, certo, pastor? Não rolou. Estou para solteiro, sem beleza, sem postura. Meu filho, então eu não tenho outra direita. Vai ter dinheiro. Vai andar num carro importado, vai botar um sutiã maneiro na senhora, vai fazer umas coisas, porque aí a senhora vai ficar, ou senhor, muito interessante. Tá certo? Então o primeiro passo que você quer arrumar alguém é se tornar alguém interessante. Segunda coisa que você deve fazer, não seja exigente demais, tá? Ela diz assim, ele tem que ter casa, já restringiu. Menos de 35 anos com casa, um super-herói. Situação financeira resolvida, quer ficar solteira. Nunca casou, não deve ser homem. Carinhoso, crente bonito, ela não quer casar, ela quer ir pro céu. Se eu encontrar um cara desse, até eu caso. Você consegue entender? Então vai devagar nas exigências. Olha o cara. Tem que ser bonita, porque é assim. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Tem homem aí, levanta a mão. Aí, guarda uma coisa na sua cabeça. Só são amados de forma incondicional mulher, criança e cachorro. O homem tem que mostrar para que veio. O homem, para ser amado, ele tem que fazer por onde. Você pode notar. E é assim no nosso meio. Olha como é que funciona. O cara arrumou uma namorada, vai contar para os amigos. Rapaz, arrumei uma mulher. Qual é a primeira pergunta do amigo? Bonito? Que ele quer saber se ela é bonita, o resto é que dane-se. A mulher vai procurar um amigo e diz, arrumei um camarada, sabe o que a amiga pergunta? Ele faz o quê? É assim que funciona, tá certo? Então olha o cara, tem que ser bonita, saber cozinhar, gostar da minha mãe, ser econômica, gostar de fazer sexo todo dia. O cara não quer uma mulher, ele quer um anjo. Nem sua mãe tem tantos atributos. Tá certo? Isso quando alguém não cria um nível hard. Eu quero uma pessoa vegetariana, que gosta de bicho, que tenha mais de 1,80 m. Vai jogar vôlei. Então as pessoas precisam criar uma linha, certo? Que seja uma linha coerente. Eu estou brincando, mas o assunto é sério. E se você quer ou se tornar interessante, você tem que aparecer também, porque não adianta nada ficar trancafiada. Essa história de cavaleiro que vai lá no seu castelo livrar a senhora do dragão. Ele é capaz de casar com um dragão e a senhora vai ficar na pista com tanta exigência. Então vamos lá, é muita informação. Sangue de Jesus tem poder. Bom, coisas importantes, se você quer. Eu ainda nem comecei a falar de família, estou só tentando casar primeiro as pessoas.
Coisas importantes, certo? Que você não deve esquecer, certo? Fique atento às afinidades. Vai escolher alguém? É muito importante nós ficarmos atentos às afinidades, porque são elas que nos aproximam. Gostamos quase das mesmas coisas, sabe? Aquela cumplicidade, aquela coisa, né? Então fique atento a elas, porque elas são importantes. Quando alguém me pergunta, pastor, por que as pessoas se divorciam? Eu pergunto, por que elas se casam? A pergunta não é por que se separam, é porque se casou. Quando algo descola, a pergunta certa seria perguntar por que descolou ou com que colou? Talvez se a cola fosse mais forte, não teria descolado. Os casamentos antigos, a cola era forte, certo? Então eles enfrentaram dificuldades muito maiores do que nós enfrentamos, mas sobreviveram. Foi outro tempo, é verdade. Mas eu gosto de resgatar isso, porque eles têm autoridade para falar, né, e para trazer isso para nós. Então fique atento às mas tome cuidado com a tal das diferenças. Porque no amor, gente, quando você está apaixonado, na paixão, você fica cego. A paixão, ela te anestesia, sabe? Você não quer ver aquele cachorro sem vergonha, porque ele é isso, até ele aparecer no seu campo de visão. Ó, vê o cachorro, não fala assim, não é cachorro nada, é meu gato. A verdade é essa. Eu já tive gente que entrou no meu gabinete, pastor, eu quero casar com ele. Eu falei, não casa, filho, isso não gosta de trabalho. Está no 3º casamento, você vai ser a 4ª. Pastor, agora ele mudou. Eu falei, só de mulher. Casou, sabe o que aconteceu? Divorciou. E você sabe o que ela teve coragem de falar? O senhor tem uma boca, hein? Eu não mandei para o inferno porque eu sou pastor, porque senão eu vá para o inferno e ainda quer botar a culpa em mim, sua infeliz. Certo? Então, fique atento. Por quê? Porque esse negócio de diferença, gente, a gente ama o diferente. Sabe a história dos opostos se atraem? É isso, sabe? A gente tem uma queda por alguém que é diferente, até ir viver junto. Tá certo? Então fique atento às diferenças e muito, né? Cuidado com as diferenças, porque as pessoas costumam se esconder antes de casar. Depois tira a roupa. E aí você já casou. Tá certo? Terceiro, não crie expectativa demais. Tem gente que cria umas expectativas em torno do casamento. Nossa, sabe? Homens, por exemplo, a hora que eu casar, eu vou fazer sexo todos os dias. Não é possível que você não tenha um cara casado para você perguntar quantas vezes ele faz. Não existe isso, para com essa palhaçada. Casamento é tipo uma prisão em regime semiaberto, onde você dorme na prisão e sai de manhã para trabalhar, é ou não é? E depois do trabalho você faz o quê? Volta para dormir na prisão. E lá uma vez ou outra você tem um encontro íntimo. É quase a mesma coisa. Não aplaude não, porque a notícia é ruim. Vamos lá? Então não exagere nas suas expectativas. Vai cozinhar, vai ser romântico, vai ser sensacional. O outro nem falou que vai ser, mas você esperou e está frustrado com a sua expectativa muito alta.
Então é importante. Vamos lá, quarto, selecione os ambientes que você vai frequentar. Isso é importantíssimo para o futuro de um relacionamento saudável. Criar um ambiente de seleção. Com que tipo de casais você vai sair, o que você planeja assistir, com quem sua esposa vai estar conversando, com quem seus filhos. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Mas é importante nós entendermos isso, porque os ambientes podem fortalecer ou enfraquecer a nossa união, o nosso casamento. É assim que funciona. Então precisamos nos atentar para isso, certo? E outra coisa que ajuda bastante é tentar identificar os traumas da pessoa antes de você casar, para descobrir para onde as loucuras. Certo? Porque tem gente que só descobre depois. E depois vai dar problema, sabe por quê? Porque a proposta do casamento é vitalícia. É até morrer. E vou te falar uma coisa, vai demorar. Eu tenho 32 anos de casado, vou para 33. A mulher está lá viva. Louvado seja Deus, porque é bom. Se não fosse, não era casamento, era uma saga. Certo? Então, olha só, casamento não é descartável, não. Hoje estão vendendo essa ideia, mas isso não é bíblico, não. Ninguém é obrigado a entrar no jogo. Mas se entrar, precisa saber que são jogos vorazes e mortais. Tá certo? Tem que aprender isso. Tá certo? Então, o casamento é monogâmico, é uma pessoa só. Agora tem trisal. E tanto, o negócio está bagunçado. Se já está ruim entre dois, imagine botando mais um. Está bagunçando. Tá certo? Então, casamento é monogâmico. Ah, pastor, por isso que eu não casei, porque eu estou esperando a pessoa certa. Não vai achar. Tem gente demais no mundo para você encontrar a pessoa certa. Então, o que eu faço? Pega errado e vai trabalhando ela mesmo. Essa mulher, o que você sonhou? Isso é Jason, seu pesadelo, certo? Mas você vai trabalhando, mexendo, agindo, equilibrando. Você consegue entender? Essa história de vender casamento perfeito, isso é palhaçada. Entendeu? Isso é utopia. É surreal. Então nós temos que dar uma olhada e descobrir algumas coisas antes de casar. Entendeu? Uma coisa que você precisa saber também é o seguinte: casais não permanecem juntos só porque se ama, não. Amor não é suficiente, não. Eles ficaram juntos porque decidiram ficar juntos. Certo? Foi isso. Eles decidiram. Então vamos aqui, agora que nós já vamos casar as pessoas. Agora você casou e mudou de mundo. Porque quando você namorava e estava noivo, toda a confusão, você tinha um ambiente neutro para se acalmar. A casa dos seus pais. Você brigava com ele com você. Você falava, seu cachorro nojento, vai embora, nunca mais quero te ver. Ele saía cantando pneu na bicicletinha dele. Lá ia ele para a casa dele. A senhora ia para a sua. A senhora não quero ele nem pintado de isso. E ele ia para a casa dele, mulher tudo doida, essas pragas, essas pestes, e não sabe o que é. Lá ia ele. Onde ele se acalmava? Na casa, e ela na casa. Então isso ajudava muito, porque você tinha um ambiente neutro para você se acalmar. Ela demora mais a acalmar, porque memória de homem colhe com cuspe. Memória de mulher, eu quero saber com o que descola. Porque elas lembram de tudo. Então elas já chegavam mais passionais, aquela coisa. Chegava e já falava com a mãe, nunca mais. E a senhora falava, calma minha filha. Calma nada, mãe. Chega. Agora acabou. Se ele aparecer, aqui eu não estou. No dia seguinte, final da tarde, depois do trabalho, quem é que ia? Ele.
Aí ela ia na janela, olhava, falava, vai lá, mãe, vai lá. Fala que eu não estou. Aí a velha mentirosa falava, ô meu filho, cadê? Tá aqui não, meu filho. Tá assim que eu sei, não tá. E ela bem atrás da cortina, assim, olhando. E a senhora falava, vai embora, meu filho, outra hora vocês conversam, se acalma. Quando a velha convencia ele que ele está saindo, quem é que sai pela porta? Que é? Agora a velha mentirosa é abduzida. E ele fica lá na porta, no portão, falando para ela assim, chega aqui. Vem aqui, garota, falar com você. Vem aqui. Quando ela chegava pertinho, olha o que ele falava. Eu te amo. E agora quem é que está atrás da cortina, olhando tudo e lembrando do passado? A velha. Porque a história só se repete, não tem nada de novo. Você está entendendo? Diga assim para quem está do seu lado. Você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É isso aí mesmo. Deus está no seu casamento, Deus está na sua casa. Você é casado para sempre e nada vai te separar. Pronto, acabou. É uma decisão. O que vier, vamos enfrentar juntos e pronto. Sim ou não? É isso aí. Olha que beleza. Certo? Então, o lugar neutro sumiu. Briga com a sua mulher depois de casado e ela fala para você, vai embora. E você fala, embora para onde? Eu moro aqui, eu quero ver a conta de luz, no nome de quem que está. Agora você vai ter que dormir com o inimigo. É assim que funciona. Então o que gera muito conflito? Eu vou pegar algumas coisas que eu acho importante. Tem algumas tarefas domésticas que são horrorosas para serem cumpridas. Então todas as vezes que você estiver num ambiente desse, tenha cuidado. Vou fazer uma perguntinha. Quem é a mulher aqui que não gosta de passar roupa? Mulher casada, levante a mão. Olha isso aí. Passar roupa é terrível. Tá certo. Mas presta atenção. Seu marido tem que sair amarrotado? Então a senhora gosta de passar? Mas a senhora vai passar? Sim ou não? Claro que vai. A senhora não gosta, mas passa, porque na nossa casa tem tarefa que não são agradáveis, mas nós somos responsáveis por executar. Sim ou não? Então, homem, se você descobriu a tarefa que a sua mulher não gosta, quando tu for pedir, entra em estado de alerta. Por exemplo, não entrega a camisa na mão. Evite a proximidade, pois a solicitação é de algo desconfortável. Então o que você faz? Amor, eu preciso que aquela camisa que eu deixei lá seja passada. E porque você pediu algo que ela não, durante a execução, evite passar perto. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, é bíblico. O ambiente, não tô, gente, é um ambiente de confusão, sim ou não? Isso quando alguns engraçadinhos já não passam por perto e diz assim, quebrou sua mão? Ela pensa, não quebrou minha mão, mas eu vou quebrar seu pescoço. Custou alguma coisa? Tem tarefas e coisas e lugares que seu marido não gosta de ir. Você tem que ir, ele vai te levar, mas não peça.
Que prazer de estar aqui, não tem prazer. Mas tem responsabilidade. Tem coisa que você vai pedir para o seu filho, faz isso e ele vai. Se você não for maduro, você vai falar, não precisa não. Deixa que eu faço. Seu pai nunca faria isso. Ele diria, se você quer fazer ou não quer, faça. Só isso, pode ir chorando, rindo, cantando, mas vá fazer. Ué? Então descubra o que o outro não gosta, certo? E quando estiver acontecendo, mantenha-se, certo? Com cuidado redobrado, porque o ambiente é de confusão e você tem que ter maturidade para isso. Se nós começarmos a observar isso, nós vamos evitar uma série de confrontos na nossa casa. Mantenha uma boa comunicação, aprenda a conversar, aprenda a ouvir o que o outro está tentando te dizer, que nem sempre. Por quê? Porque é muito legal você passar uma instrução num ambiente onde não há um caos emocional. Aqui é mole. Eu quero ver lá na sua casa, quando o bicho está pegando. Seu marido fala para a senhora é nervosa. E ele fala para a senhora, não grita. E a senhora fala, eu não estou gritando. A senhora está gritando, sim ou não? Mas sabe que está gritando? Porque está nervosa, o volume vai. Às vezes seu marido ficou exaltado, falou o que não devia quando estava nervoso. Aí a senhora começa a chorar e fala para ele, por que você falou aquilo comigo? Ele vai olhar para a senhora e vai dizer, eu? Você está ficando? Eu jamais falaria? O miserável falou, mas não lembra. Porque ele estava nervoso quando disse. Então é um ambiente bem caótico. Eu sei como é que funciona. Hoje já briguei 3 vezes com a minha mulher. Eu entendo como as coisas funcionam. Então aprenda a se comunicar. Entendeu? Quando o outro estiver falando, você tenta escutar direitinho, sabe? Eu sei que é difícil para nós, porque olha como é que um homem fala. Meu amor, meu carro está com um barulho esquisito. Acho que é na parte dianteira esquerda do meu lado. Parece ser na roda. Não sei se é um rolamento, a pastilha de freio, o amortecedor, a coifa. Tenho que fazer uma revisão. Ele está falando de quê? No carro. Porque o homem é assim. Meu amor, meu carro está fazendo um barulho. Amanhã tem que ver mamãe. Serginho tirou nota baixa. Meio-dia tem que fazer as unhas. Também tem culto. Tem que pagar o cartão. Ele não sabe o que está acontecendo ali. O que ele sabe é que há uma confusão dentro daquele ser e que ele não está falando coisa com coisa. Há quase uma sensação de loucura, porque nós não funcionamos do mesmo jeito, gente. E eu brinco com isso mesmo. Uma mulher é capaz de não querer sair de casa porque não achou uma calcinha. Se ela idealizou que aquele vestido fica bom com aquela calcinha, e ela vai procurar a calcinha. Essa calcinha estava aqui, se você mãe não estava. Ouvi essa calcinha. Aí quem é que chega? O marido, ele olha para a mulher de bermuda, camiseta e chinelo, sabe o que ele pergunta? Tá pronta? Ela pensa, isso é um cego desvairado. E aí ela, já impregnada pela emoção de não ter achado, o que ela fala? Não vou, minha calcinha sumiu.
Ele pensa, ô maluca, ninguém vai ver sua calcinha. Se é essa ou aquela, não vai fazer diferença. Você não é o super-homem que bota a cueca por cima das calças e fica por baixo. Tá entendendo? Você acorda. Porque na cabeça de um homem, isso não faz sentido. É só isso. Como muitas coisas. Pensa num homem falando assim: vou sair com aquela cueca preta. Pela box. Cueca preta, cueca preta, cueca preta. Tá que não. Será que tá suja? Será que tá fácil de pegar? Ele não vai fazer isso. Se a preta não tá, ele vai pegar a amarela. Aliás, se a sua calcinha estiver na gaveta dele, ele é tão desligado que pode botar e dizer: nossa, tá apertada. Porque o homem é desligado. Não tem nada de errado nisso. Grande parte dos seus conflitos são fantasmagóricos. Outra coisa, o modelo de treinamento também é importante. Eu falo disso sempre, mas o modelo. Uns aprendem de um jeito, outros de outro. Um é numa hora. Você vai ver um casal, olha só, a mulher dorme às 20. O cara só vai dormir meia-noite, 1h. Vai dando 19h30. Amor, vamos deitar. Ele diz: eu não tomei banho, eu não jantei, eu não fiz nada. Quem acabou de dormir foi a galinha. Tem algo de errado? Não. Mas as pessoas não sabem lidar com isso. E arrumam uma confusão danada nesses ambientes. Então o casal, ele precisa saber lidar com isso. E outra coisa, certo? Nós como pais, nós temos que liberar essa turma. Por favor, sogro e sogra, deixa essa turma embora. Não se mete, não. Entendeu? Só se o negócio ficar ruim. Você brigou com o marido, vai reclamar, vai contar para sua mãe ou com o seu marido: mãe, ele gritou comigo, falou comigo. Depois você faz as pazes com ele, sua mãe nunca mais faz. Então não liga, não. Entendeu? Porque depois você não consegue tirar a mancha do seu cônjuge. Tá? É assim que funciona. Eu aprendi uma coisa: casa de sogro e sogra tem 2 regras. 1, boca fechada. 2, bolso aberto. Se tem boca fechada e bolso aberto, a turma vai gostar de ir na sua casa. Então eu não me meto. Meu filho tem casado, tem 2 filhos, já está indo para os 8 anos de casado. Eu não me... O dia que casou, desmontei o quarto dele no dia seguinte. Pai, por quê? Eu falei: porque não tem volta, maluco. A casa caiu. Você casou. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não quero aqui dentro mais. Mas é o meu menino. A senhora ficou o quê? Mãe de Peter Pan? Então, no casamento não é brincadeira, não. Certo? Então, tem que aprender a lidar. Aí, quem é que chega? Os filhos. Pensa no negócio bom, hein? Deforma a mulher da gente. O seio de nossa esposa, que era no nosso playground, agora é restaurante do garoto. Você chega em casa, cada está lá. Seu marido chega, quem é que corre? Agarra no pai. Uma benção, né? Maravilha. Se a senhora tem filho pequeno, cuidado, eles sabem o dia que vocês querem fazer amor. Eles dormem não, eles dormem não, eles dormem não. Eles ficam assim, ó. E o pai nervoso fala: faz esse menino dormir. Aí a mãe fala ao neném: vem cá, meu filho, vamos para outro quarto aqui que o seu pai está uma fera. Dorme, neném, dorme que mamãe ainda vai se lascar ali. É verdade. Vamos lá, vamos lá. E ele não dorme.
Vai querer mamar, quando a senhora volta para o quarto, a senhora está destruída. Isso é uma realidade. Sabe o que acontece? Nós ficamos igual babões em cima da criança, impulsionando ela para falar. Fala, meu filho, fala. Fala, vovó, fala. Vovó, fala. Vovó, fala, mamãe. Fala, papai. Fala, titi. Fala, água. Água. Fala, fala, fala. Aí a criança vê aquele montão de gente ao redor dele falando, fala, fala, fala. O que ele pensa? Eu falo mesmo que isso é importante, eu sou o centro das atenções. Menino, dá 1 ano e pouco. Os bichos falam, mas fala, mas fala, mas fala, mas fala. Que você fala, cala a boca, garoto. Meu Deus do céu, fica quieto. E aí a criança pensa, mas foi você que mandou falar. Aí quando vira um adolescente, o que o pai fala? Fala comigo, meu filho, se abre. Ele fala, esse pessoal é doido. Quando eu era pequenininho, mandou falar. Quando eu fui falar, mandou calar a boca. Quando eu calei a boca, está querendo que eu fale? Então, sabe o que falta na nossa casa? Um pouco mais de sorriso, humor, brincadeira, sabedoria das mulheres. Porque a Bíblia diz a mulher sábia, não é sabiá. Essas velhas mais velhas, meu filho, elas mandavam nos homens sem os homens saber. Eles comiam aqui na mão dela. E todo mundo pensava... certo? Que quem mandava era o homem, mas era nada. As velhinhas pequenininhas, não tinha força física, mas meninos. Umas velhas que tinham um relacionamento com o eterno. Eu lembro, eu conto essa história porque meu tio, sempre conto isso, meu tio era um mineiro bravo. Minha tia era uma capixaba branquelinha. Pensa numa velha sábia. Uma vez eu vi minha prima chorando porque não podia sair, que meu tio tinha proibido. E minha prima chorando, ai, também estou igual uma escrava dentro dessa casa, quero morrer, porque eu não posso sair. E eu lá rindo, porque eu também não ia sair. Aí eu era pequeno e falei, não vai, não vai, não vai. Minha tia chegou e falou, o que foi, Graça? Ela falou, papai, não me deixa sair. Falou que não. Minha tia falou, peraí que eu vou falar com ele. Minha prima falou, não adianta, porque ele não vai deixar. Minha tia falou, eu vou falar com ele. E eu pensei comigo, à toa. Vai lá encarar ele para você ver se ele não vai. Bravo! Minha tia chegou, branquinha. E eu estava perto, porque o pessoal acha que criança não olha nada. Criança é igual a gente do FBI. Só... eles olham tudo. E aí eu fui lá, minha tia falou, Domiciano. Ele, a Graça, falei que não vai. Falei, isso aí, não vai. Domiciano, ela me ajudou tanto hoje. Esse menino, meu Deus, trabalhou tanto. Só quer ir ali, Domiciano. Domiciano, eu acho impressionante como você protege as nossas filhas. Falei, essa velha tá armando. Essa miserável, ela tinha que ir para o confronto. Aí eu fui olhando para o rosto do meu tio, ele foi mudando. Até que ela deu o checkmate. Lembra, Domiciano, quando a gente era jovem e a gente gostava de sair, acabou com o velho. Olha ele. Ela vai onde? Eu falei, maluco, acorda, maluco, acorda. Essa velha trapaceira está te enganando. É que na minha época a criança não podia falar não. Senão não tinha dente na boca. Mas, apanhava, não tinha esse negócio. Conselho tutelar. Se o conselho tutelar aparecesse na casa da minha tia que me criou, minha tia prendia eles tudo. E podia ir Alexandre Moraes que prendia, e Flávio Dino prendia, e prendia. Até o Maduro ia ter que ficar verde. Não, na verdade, porque minha tia arrebentava ele. Minha tia era daquela do... Agora, o mais interessante foi que meu tio deixou e eu fui com a minha tia.
ver ela dar notícia para minha prima. Ela podia. Eu que mando. Graça. Meu tio estava lá, ó. E eu aqui, ó. Seu pai é um homem bom. Ele deixou você ir. Vai, minha filha. Ela ainda voltou, sentou do lado dele, passou-lhe a mão na cabeça e fechou a porta. O resto da história eu só consigo imaginar. Sabedoria. Entendeu, mulher? Não chama seu homem pro pau, porque ele vai. Isso é ogro. Se tiver mais de 35, pior ainda. Posso passar 10 minutinhos aqui, chefe? Olha para mim, pode? Só mais 10 minutinhos. Ah? Não, é porque eu quero orar com vocês também. Gente, nós estamos precisando de oração, porque eu não falei nada de novo. O senhor sabe que você pode ser o marido melhor? Não sabe que você pode sair daqui hoje um lorde? Pensa, abrir a porta do carro para sua mulher entrar. Hoje você sai com o carro, ela nem entrou. Vai ela com o pé dentro, outro fora. A senhora sabe que a senhora pode sair daqui uma mulher mais amável. Uma mãe. Uma filha. Pare e pense. Gente, grande parte das pessoas que subirem aqui não vão trazer consigo uma fórmula, não. Vão falar do nosso cotidiano. É assim. Eu tenho um filho de 29. Esse dia estava passando na porta do meu quarto. 29 anos. O menino tem um pé. Tamanho. Uma barbona. Falei, filho. Ele falou, oi. Falei, vem aqui com o papaizinho. Tem 29. Falou, o que foi, pai? Aqui com o papaizinho aqui na cama. Que é isso, pai? Deita aqui na cama com o papai. Só de bermuda, sem camisa. Aquele homem zarrão. Falou, pai, deita aqui com o papai, meu neném. Ele deitou, eu abracei ele, dei um beijo. Falei, papai te ama. Ele falou, o senhor vai morrer, pai? Falei, morrer vai a sua mãe, você some na minha cama, seu miserável. Não interessa o tamanho. Entendeu? É assim, gente. Não tem fórmula, não. E nós estamos morrendo. E para nós, quer ver? Deixa eu ver aqui como é que está o índice. Quantas viúvas nós temos aqui? Viúva. Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, cadê 6, 7, cadê tem aqui? 7, 8, 9, 10. Lá atrás tem 10 só daqui para cá. Aqui tem mais uma, 11. Deixa eu ir para cá, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Deixa eu ver por aqui, tem? 19, 20, 21. Contei até 21. Quantas viúvas? Quantas viúvas? Agora preste atenção agora. Levanta a mão para mim, todos os viúvos. Viúva aqui. Não. Viúva aqui. Não. Viúvo lá. Não. Lá. Não. Aqui. Não. Viúva aqui. Não. Viúva aqui. Não. Lá, baixa a mão que já tem viúva de olho em tu. Baixa a mão. Isso. Viúva aqui. Viúva. Viúva. Oh. 21 viúva. Para um viúvo, irmão. Quer que eu te dou a estatística do casamento? Casamento mata homem. Gente, a regra é: divirta-se, brinque, brigue, discuta, certo? Evite pautas estranhas, como acabou, chega nada, vai perder uma briga dessa? Parar para quê? Tá certo?
Então para com isso. Está todo mundo assim mesmo. O bagulho está doido. Você pensa que é só você? Eu não vou nem chamar aqui na frente, porque senão... Às vezes eu que venho falar, sai de casa, obrigado. Imagina os outros. Então pega esse filho seu, é ruim, mas é seu. Essa sogra sua, ela não nasceu depois que você casou, ela já veio no pacote. E vai se divertir, sabendo de uma coisa: se Deus é por nós, isso aí. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Você está com a sua esposa, segure na mão da sua adversária. Se os filhos estão por aí, abraça essas heranças. Isso. Se o marido está aí do lado da mulher, dá só uma olhadinha para o lado e diz assim: eu te amo, amor. Fala para ele aí agora: eu também te amo, meu gato. Mente. Diga assim: a minha família é abençoada. Eu sou casado para sempre. O meu lar é um lar de paz. Eu vou falar algumas coisas, se você concordar, eu quero que você chancele com amém. Eu quero repreender da sua família o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a imoralidade sexual, a falência financeira. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Espírito Santo. E esse lar é o nosso.